Bem-vindos! Hoje o desafio é mergulhar a fundo no universo dos planos poupança-reforma, os PPR, em Portugal. Um universo que pode ser bastante confuso. Exatamente. A oferta é enorme, as opções parecem infinitas e a questão é sempre a mesma. Como é que se escolhe bem? Pois, A nossa missão aqui não é dizer qual é o melhor PPR, isso não existe, mas sim dar as ferramentas para que cada pessoa possa analisar e decidir. E para isso, olhamos para um conjunto muito alargado de produtos. foi isso mesmo. O ponto de partida foi uma análise bastante detalhada a 126 fundos PPR. Usamos os dados públicos da CMVM, portanto, informação que está acessível, Ok? e o foco foi analisar os retornos em dois períodos de tempo que, como vamos ver, contam histórias muito diferentes. A 3 e a 5 anos, para perceber como o tempo muda a nossa perspectiva, no fundo, precisamente. Para perceber como uma simples mudança no horizonte temporal pode alterar radicalmente as conclusões que tiramos. Ok, vamos então desconstruir isto. A primeira coisa que me saltou à vista, antes mesmo de olhar para os números dos retornos, foi a distribuição dos fundos pelo risco. Sim, é muito claro. Há uma concentração brutal. Dos 126 fundos, 76, ou seja, bem mais de metade, estão na classe de risco 4. A zona intermédia, sim. E depois, nas classes mais altas, 5 e 6, há muito menos. E a análise dos retornos a 3 anos é, eu diria, o primeiro grande abanão a essa ideia. Porque o que é fascinante não são tanto os retornos médios, Mas só? mas sim a incrível dispersão de resultados, mesmo dentro da mesma classe de risco. Dispersão, o que é que isso quer dizer na prática? Quer dizer que dois produtos com exatamente a mesma etiqueta de risco, risco 4, por exemplo, podem ter resultados que não têm absolutamente nada a ver um com o outro. Ok, dá-me números. Vamos a isso. No risco 4, a tal classe mais populosa, a mediana sobe um bocadinho para 6,37%. Mas, e este é o ponto-chave, o intervalo de resultados dentro desta classe foi de 1,88% ao ano até 11,37%. Espera um pouco. Isso é uma diferença brutal. Quer dizer que se pode escolher um PPR de risco 4 a pensar que se está a ser moderado e ter um retorno medíocre, Exato. enquanto outra pessoa com a mesmíssima etiqueta de risco tem um retorno espetacular. Lá está. A etiqueta de risco 4 diz muito pouco sobre o que se pode esperar. É uma simplificação. Claramente. E à medida que o risco sobe, esta dispersão torna-se ainda mais selvagem. No risco 5, a mediana foi de 8,38%, mas os resultados foram de quase 0% até 12,57%. Uau! E no risco 6, a mais volátil, a mediana é uns impressionantes 14,48%. Mas o leque de resultados é gigantesco. Vai de 7,41% até uns incríveis 20,29%. 20%, 20% ao ano durante 3 anos. Portanto, a 3 anos a conclusão parece clara. O risco, em mediana, compensa. Mas a lição mais importante é outra, que é... Que a escolha específica do fundo é muito mais decisiva do que a escolha da classe de risco. Ok, isto é mesmo interessante, porque a minha intuição, se calhar errada, diria que com mais tempo, com 5 anos em vez de 3, os retornos mais altos teriam ainda mais espaço para crescer e as diferenças seriam maiores. Pois seria a lógica. Mas os dados a 5 anos mostram o oposto. É uma espécie de compressão. O que é que se passou aqui? Passou-se que o mercado não é uma linha reta, a subir. Um período de 5 anos apanha ciclos económicos diferentes de um período de 3 anos. E o que vemos é que a fotografia muda drasticamente. Ok. Na classe de risco 3, aquela mediana de quase 6% a 3 anos transforma-se numa mediana de apenas 0,39% a 5 anos. 0,39. Sim, e houve até fundos com retornos anuais negativos, a render menos 1,13% ao ano. É uma queda a pique. Quer dizer, quase que parece que não valeu a pena o investimento. E nas outras classes? A tendência de compressão mantém-se. No risco 4, a mediana a 5 anos é de 1,97%, no risco 5, 3,58%, Bem mais baixo? muito mais baixo. E no risco 6, a mediana fica pelos 5,52%. A diferença entre as medianas continua a existir, o risco mais alto ainda rende mais na mediana, mas é muito menos expressiva. Palavra mediana várias vezes e não média. Eu, como a maioria das pessoas, penso sempre na média. Porquê é que a mediana é a mais importante aqui? É uma ótima pergunta.
É porque há fundos com resultados tão extremos que iriam distorcer completamente a média. Ah, claro. Imagina que tínhamos um ou dois fundos com um retorno de 30%. A média seria puxada para cima por esses casos e daria uma imagem enganadora do que é o desempenho típico. Ok. A mediana não. Se ordenarmos todos os fundos do que rendeu menos ao que rendeu mais, a mediana é o valor que está exatamente no meio. Metade teve um desempenho inferior, metade teve um superior. Dá-nos o verdadeiro pulso do mercado. Exatamente. É uma medida muito mais honesta, especialmente quando há estes extremos. Faz todo o sentido. Mas isto levanta outra questão. Se 3 e 5 anos contam histórias tão diferentes, serão estes períodos suficientes para avaliar um produto que é, por definição, de longo prazo? Essa é a questão central. E a resposta honesta é que não. 3 ou 5 anos não são verdadeiramente longo prazo no mundo do investimento. Pois. Estes períodos podem ser muito influenciados por um ciclo de mercado específico, uma crise ou um período de euforia. O ideal seria analisar a 10 ou 15 anos. E por que não o fizemos? Falta de dados. O problema é que apenas 10 dos 126 fundos tinham um histórico de 10 anos. É uma amostra demasiado pequena para se tirar conclusões robustas. Percebe? Por isso, focamos nos 3 e 5 anos, porque é onde existe uma amostra comparável e que nos permite ver estas dinâmicas de forma mais clara. A escolha do fundo é crítica. O período de análise muda tudo. Mas quando se olha para os documentos de um PPR, para além do risco e do retorno passado, há outra linha que assusta, a das comissões. Sim. Qual é o impacto real desses custos? Estão a comer uma fatia significativa do bolo. É um impacto silencioso, mas gigante. E é aqui que entra um conceito-chave, a taxa de encargos correntes, a TEC. A TEC. Pensa nisto como a cota de condomínio do teu investimento. Independentemente de o teu apartamento, o PPR, valorizar ou não, há uma taxa anual que se paga pela gestão, pela administração. Para manter as luzes acesas. Precisamente. E essa taxa, que na nossa amostra tem uma mediana de 1,46% ao ano, sai diretamente do retorno. É um pequeno furo no balde que, ao longo de 20 ou 30 anos, deita fora muita água. 1,46%. Parece pouco, mas se o retorno mediano a 5 anos, no risco 4, foi de 1,97%, então o custo está a comer quase todo o retorno. É brutal. É brutal. Isto leva-me de volta ao número do risco. Se ele não garante um retorno e se os custos podem anular os ganhos, o que é que este número de risco nos diz realmente? É só um medidor de turbulência passada? É uma excelente forma de colocar a questão. E a resposta é taxativa. A classificação de risco mede a volatilidade histórica, ou seja, Basicamente, o quanto o valor do fundo oscilou para cima e para baixo no passado. É uma fotografia do comportamento que já aconteceu. Mas o mais importante é o que ele não mede. que é Não mede a qualidade da equipa de gestão, não mede a coerência da estratégia de investimento, não mede a estrutura de custos e comissões de forma completa e, crucialmente, não mede a disciplina do investidor, que é talvez o fator mais decisivo. Portanto, é um retrato do passado, não é, de forma alguma, uma previsão do futuro. Ok, vamos tornar isto ainda mais prático. Falamos muitas vezes na estratégia das três caixas, a da liquidez, a do crescimento e a da especulação. Os PPRs pertencem sempre à caixa 2, a do crescimento com regras. Sempre. Como é que esta análise toda nos ajuda a construir essa caixa de forma mais inteligente? Significa que podemos ter, por exemplo, dois PPRs diferentes dentro da mesma caixa 2? Exatamente, essa é a nuance. A caixa 2 não é um bloco monolítico. Dentro dela pode e deve-se estratificar o risco. Ok. Esta análise mostra que a escolha não é só ter um PPR. Pode fazer todo o sentido ter um PPR de risco 3 ou 4 como a base sólida da caixa 2, para o capital com objetivos mais definidos. A parte mais segura, digamos. Isso. E para uma fatia mais pequena dessa mesma caixa, talvez se possa optar por um PPR de risco 5 ou 6, aceitando uma montanha russa da volatilidade em troca de um potencial de retorno superior. Mas sabendo ao que se vai. Sabendo que a escolha específica desse fundo exige um trabalho de casa muito maior, porque a dispersão, como vimos, é brutal. Portanto, mesmo com uma estratégia definida, os detalhes da execução fazem toda a diferença. E por falar em escolhas, qual dirias que é a armadilha mais comum em que as pessoas caem? A armadilha clássica e a mais perigosa é escolher o PPR que mais rendeu no último ano. É olhar para o topo do ranking de rentabilidade e assumir que aquela performance se vai repetir. Mas espera aí, se um fundo rendeu 20% num ano, não é um sinal de que a equipa de gestão é boa e que sabe o que está a fazer? Pode ser. Ou pode ser apenas sorte.
Pode ser que a estratégia do fundo, por exemplo, muito concentrada em ações de tecnologia, tenha tido um ano espetacular. Mas no ano seguinte, se a tecnologia corrigir, esse mesmo fundo pode ser o que mais cai. Lá está. A realidade estatística é que o melhor PPR de um ano raramente se mantém como o melhor no futuro. O desempenho passado não garante resultados futuros, e a enorme dispersão que analisamos é a prova disso. Faz sentido. Lembro-me de uma conversa com um amigo, em 2021. Ele estava eufórico com um PPR que lhe tinha rendido 15%. Tentei explicar que a estratégia era muito concentrada. Em 2022, com a queda dos mercados, esse mesmo fundo foi um dos que mais sofreu. A lição é que a rentabilidade de um ano é apenas uma fotografia. Exato, não é o filme todo. Então, o que é que isto tudo significa? Se tivéssemos de arrumar as ideias e tirar as grandes conclusões. A primeira é que os dados são uma ferramenta de análise, não uma bola de cristal. Ajudam a perceber o terreno, mas a decisão final tem de ser informada por uma estratégia pessoal. Claro. A segunda é que assumir mais risco aumenta de facto o potencial de ganho, mas também aumenta exponencialmente a incerteza do resultado. A dispersão é real e não pode ser ignorada. Não basta escolher o risco 6 e esperar o melhor. Pois. E terceira, e talvez a mais importante, é que a estratégia pessoal vem sempre primeiro. O plano é um mapa. O produto, seja um PPR ou outro, é apenas o veículo que se escolhe para fazer a viagem. No fundo, a mensagem é que se deve investir com conhecimento, não com esperança. Exatamente. E toda esta nossa conversa levanta uma questão final importante para quem nos ouve. Qual? Se a classificação de risco é apenas uma medida de volatilidade passada e se o desempenho recente é um mau guia para o futuro, que outros fatores, mais qualitativos, se devem procurar ao analisar um fundo? Para além dos números óbvios. Precisamente. Que perguntas se devem fazer sobre a equipa de gestão, sobre a filosofia de investimento, sobre a estrutura de custos? Essa é a verdadeira diligência, o verdadeiro trabalho de casa. Uma excelente reflexão para terminar. E por falar em futuro e em diligência, na nossa próxima análise vamos olhar para um tema que nos toca a todos. O futuro da reforma em Portugal. Um tema quente. Será que as contas da Segurança Social estão equilibradas ou é melhor começar a poupar já a pensar nisso? Fica o convite.